O acidente que matou um garupa em Campinas ontem à noite levanta novamente uma discussão sobre a atividade de mototaxista. Segundo a INDEC, a empresa responsável pelo trânsito aqui na cidade, os motociclistas estão entre os que mais apresentam condutas de risco. Eles representam 52% das mortes em vias urbanas até maio desse ano. O Gustavo Nolasco está acompanhando esse caso, inclusive tivemos um acidente ontem em Campinas envolvendo a categoria e a gente quer discutir sobre isso, falar sobre isso novamente, porque a legislação é um pouco diferente em alguns lugares, não é isso, Nolasco? Boa noite para você. Boa noite, Natália, para você e para todos que estão nos vendo neste momento. Ela muda e não há um consenso, entre governo federal, estadual e municipal a respeito da regulamentação dessa profissão. Aqui em Campinas, o que aconteceu? Em 2020, a empresa de desenvolvimento municipal, a INDEC, entrou com um processo contra uma empresa que estava avançando nessa atividade aqui na cidade. Em primeira instância, a INDEC conseguiu vencer esse processo e essa atividade foi proibida aqui em Campinas. Mas a empresa recorreu e, portanto, voltou a operar aqui na cidade. Em 2022, em agosto de 2022, esse processo transitou em julgado. O que significa? Chegou ao fim sem possibilidade de recurso por parte da INDEC, que passou, inclusive, a não poder proibir essa atividade de forma alguma, porque existe uma jurisprudência, ou seja, já teve decisões em outras partes do nosso país que regulamentam esse tipo de atividade. Então, mesmo sem regulamentação municipal, essa atividade está liberada na cidade de Campinas, mas sem regras, Teve uma decisão também no mês passado, muito recente, do governo estadual a respeito disso. O que o governo estadual disse? Que cabe às prefeituras das cidades, do estado de São Paulo, decidirem se vão ou não permitir essa atividade. A gente preparou uma reportagem, conversou inclusive com as pessoas que usam esse tipo de serviço, para saber o que elas pensam a respeito disso. Vamos ver. Felipe usa o serviço de mototáxi com frequência. Eu prefiro moto porque é mais econômico para mim. Carro eu acho que é mais caro. Prefiro moto. Agilidade e preço menor são os fatores que atraem os passageiros. Por conta dessas questões de chegar num lugar mais rápido, porque o ônibus atrasa, porque a linha não passa. Então é sempre por esses motivos. Mas essa vantagem também pode representar um risco em alguns casos. O motorista estava cortando os carros na rodovia, então eu fiquei com bastante medo. Já teve casos que eu estava na moto, na garupa, e quase bateu em outro, o carro fechou ele, xingou. A moto geralmente é aquilo, sai cortando os carros, então geralmente é mais perigoso. A regulamentação do mototáxi não é um consenso entre os governos federal, estadual e municipal. No mês passado, o governador de São Paulo sancionou uma lei que coloca a responsabilidade de aprovar ou não a atividade nas prefeituras. Em Campinas, uma lei municipal veda o transporte de passageiros por motos. Mas essa proibição está suspensa por uma decisão do Tribunal de Justiça. Ou seja, a INDEC diz que não pode proibir o serviço na cidade. É ruim tanto para quem exerce a profissão, quanto para a pessoa que faz uso do serviço, Porque a pessoa que faz uso do serviço, ela está exposta como o motociclista. Se você regulamenta, você vai exigir proteção, treinamento específico para fazer esse tipo de serviço, então traz um pouco mais de segurança para quem vai usar o serviço. E para a questão dos profissionais, regulamenta a profissão em si, dá um respaldo de segurança, que ele está exercendo uma profissão reconhecida, regulamentada, então eu acho que é importante sim, a exemplo de outras cidades que a gente tem no Brasil, regulamentar. Além do impasse jurídico por falta de acordo entre as esferas do governo, o que também domina o debate sobre a regulamentação do mototáxi é a segurança no transporte dos passageiros. Das 6.000 infrações de trânsito registradas em Campinas neste ano, os motociclistas estão entre os que mais apresentam condutas de risco. Aparecem em quase 70% das infrações. No levantamento realizado pela INDEC, os motociclistas ou garupas ainda são as principais vítimas de acidentes. Das 27 mortes registradas em vias urbanas até maio deste ano, 14 foram de pessoas em motos, ou seja, 52% do total. Estar mais exposto ao impacto no eventual acidente e também o modo de condução.
né? O modo de condução dos motociclistas é diferente do modo de condução de quem está no veículo automotor, um carro ou um ônibus que seja. Então, esses dois fatores são preponderantes para que o acidente ele venha a ter vítimas fatais. O último caso registrado foi na noite de ontem. Adailton Rodrigues Silva estava na garupa de uma moto e morreu em um acidente com um ônibus na Avenida Rui Rodrigues. O coletivo, sem passageiros, estava na faixa exclusiva do BRT, no sentido centro, e foi atingido na lateral. O garupa foi atropelado pelo veículo e não resistiu aos ferimentos. O pai do motociclista disse que o jovem estava realizando entregas como motociclista de aplicativo. Ele chegou cedo em casa e aí ele dormiu, descansou e falou: pai, eu vou pegar a moto, vou dar umas corridas aí para ganhar uns troquinhos a mais, porque o salário é muito baixo, é muito pouco, a gente tem que somar. A INDEC informou que a vítima estava em uma viagem de mototáxi. Segundo testemunhas, o piloto teria avançado o sinal vermelho. Enquanto a profissão não tem regras claras na cidade, os passageiros se sentem ainda mais vulneráveis. Deveria ter sim, porque muitas das vezes eles ficam naquela impressão que se pode ou não pode, tendo a regra melhor para todo mundo e para o pessoal que trabalha também, né? A gente fala ao vivo aqui da Francisco Glicério, em Campinas. O que a gente observou, né, passando a tarde aqui? A profissão, ela acontece, mas não existe um ponto onde esses mototaxistas estão reunidos. Conversamos, inclusive, com alguns deles, né? Ficam espalhados aqui, aguardando um chamado, enquanto não há essa sensação de regulamentação, né? E como disse aí a entrevistada, inclusive o especialista, isso é ruim para todos. O que a INDEC diz? Que a partir da decisão do governo do estado no mês passado, agora vai avaliar se vai ou não regulamentar a profissão aqui na cidade. Nas 5 maiores cidades da região, então, Campinas está tomando essa decisão. A única cidade que já regulamentou essa profissão é a cidade de Piracicaba. Isso aconteceu em julho de 2018. Limeira e Sumaré, depois da decisão do governo do estado, que coloca a decisão para as prefeituras disseram que estão avaliando também essa questão. A única prefeitura que tem uma medida mais rígida em relação a isso é a prefeitura de Sumaré. Por lá, essa profissão é proibida. Mas a prefeitura de Sumaré diz que a partir da abertura desse precedente, de acordo com a lei do governo do estado, também vai avaliar o que é possível fazer na cidade. O que existe de consenso a respeito disso tem a ver com os passageiros, né, que se sentem vulneráveis, sem ter para onde correr, caso aconteça alguma coisa, e os próprios profissionais, né, que sem essas regras acabam ficando também sem respaldo jurídico por conta da profissão. Uma atualização também a respeito de Piracicaba, que é a única cidade que regulamentou essa profissão. Apesar dessa regulamentação ser de 2018, a prefeitura disse que nenhum mototaxista procurou a prefeitura para se registrar e, portanto, usufruir dessa regulamentação. E uma última informação é sobre o Adailton, que foi a vítima desse acidente na noite de ontem na Rui Rodrigues. O corpo dele permanece no IML e só deve ser liberado amanhã para daí sim a família poder velar e enterrar o corpo dele, viu, Natália? O nosso abraço para essa família e foi justamente o que você disse, né? Motociclista, garupa, acabam sendo ali a parte mais vulnerável, mais frágil do trânsito. E quando não tem uma legislação, uma regulamentação, uma regra clara, todo mundo acaba correndo mais risco. Muito obrigada, viu? Gustavo Nolasco, ao vivo aqui no EPTV2.